寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, a teoria de hoje é: e se o Che Guevara tivesse treinado o ETA? E essa teoria é uma teoria minha. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu modo de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, para quem não sabe, eu duvido muito, né? Isso seria meio que impossível de acontecer, o Che Guevara meio que acabar treinando o ETA, né? Porque por mais que o ETA tivesse surgido aí em 1958, né, ele estava bem fora aí do radar do Che Guevara, e o ETA aí basicamente só começou a se radicalizar aí em 1965, e nesse período o Che Guevara estava no Congo indo ali para a Bolívia, né, do qual ele iria de base logo em seguida. Então meio que seria difícil o encontro entre esses dois, né? Mas enfim, e como que seria, né, se em vez do Che Guevara tivesse saído do Congo e ido para a Bolívia, ele tivesse ido ali ajudar a causa basca, né, ajudar o ETA, enfim, né? Tentar e até mesmo, né, combater o fascismo espanhol, por que não? Então, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo, mas algumas coisas nós vamos ter que alterar. Até 1964, né, o Che Guevara aí, ele aparecia em todos os lugares, todas as mídias. Depois ele basicamente sumiu, né, foi para guerrilha, ali foi ali na luta armada. Então, vamos supor que em vez de nos anos de 1964 ele ainda tivesse ali nos focos e tal, né, na mídia. Vamos supor que em 1964 ele já tivesse se distanciado e tivesse ido para o Congo. Aí em 1965, né, ele poderia ter ido para a França, sim. Ele ia para a França porque ele também já acabou se encontrando com um anarquista espanhol chamado Lúcio Urtubia, alguma coisa assim, né? E eles realmente se encontraram, curiosamente, no aeroporto francês, né? Já que esse anarquista espanhol ele atuava na França. Então, ok, né? E o Lúcio, para que o Lúcio serviria ali para o Che Guevara? Bem, o Lúcio, apesar de anarquista e não marxista, né, ele tinha uma forte admiração aí pelo Che Guevara, pela luta, né, e desafiar o imperialismo e coisas do gênero. Então, sim, o Che Guevara poderia meio que acabar entrando em contato com ele, né, justamente para eles basicamente, pro Lúcio acabar falsificando aí alguns documentos, algumas coisas aí e ajudar na entrada do Che aí na França, né? E na França ele teria que adotar um novo visual, cortar o cabelo, cortar a barba, talvez, né? Mudar o estilo de roupa. E a partir desse momento aí, né, em 1965, aí ele ainda estaria na transição, né, mas estaria já a caminho do País Basco, e ele basicamente acabaria entrando aí no País Basco, mas do lado francês. Então, né, o ETA, por mais que ele agisse basicamente 90% na Espanha, eles ainda também tinham base na França, né? Que era basicamente os franquistas estão vindo, vamos pular a fronteira para o lado francês e assim vai. Então, né? O Che Guevara primeiro, né? Ele poderia, lógico, né? Ele seria recebido ali pelo ETA,
mas seria tratado ali como um espião logo no início, afinal, normal, né? Vai que, né? Aí até ele se identificar e tal, chegamos aí mais ou menos aí em meados aí sei lá, de maio de 1965. Aí ok, né? E ele vendo, né? E ele pedindo ali umas táticas aí de treinamento, né? Ele tentando ver como funcionava o grupo. Ele ia ver que os ataques não eram coordenados, ele ia ver que os ataques eram basicamente cada um por si, que não tinha uma hierarquia, que não tinha uma disciplina, que não tinha um treinamento de combate no mano a mano, com arma, com faca, né? E só basicamente atentado ali com explosão na sua grande maioria. E a cadência de tiro ali estava meio ruim. Então ele poderia assim acabar meio que dando uma certa treinada, né? E de 1965 a 1967 ali, até novembro ou dezembro de 1967, ele poderia estar treinando o ETA. E a Espanha, né, de Franco, poderia sim estar vendo, né, que o ETA, né, com certeza estava tendo mais cadência de tiro, estava sendo mais organizado, né, estava ficando mais difícil ali da falange pegar eles. Então poderia acontecer, né, do Franco, né, acabar basicamente intensificando os ataques ali no País Basco do lado espanhol. E com isso, né, ele poderia tipo estranhar o que está acontecendo, né, e a União Soviética comemorando e Cuba comemorando, né, o que levantaria suspeitas. Então o Franco, né, poderia acabar mandando um espião do batalhão basco espanhol, né, justamente para eles, né, verem o que estava acontecendo, quem era o líder. E aí, meados aí de 1968, eles conseguem aí basicamente achar aí o Che Guevara, né, eles acabam localizando aí o Che Guevara depois de alguns meses aí em 1968. E ok, a partir desse momento, basicamente virou uma ameaça, virou um negócio pessoal, né? E com isso o ETA poderia também criar um pouco mais de confiança e começar a atacar também o lado francês, o que seria a desculpa perfeita, né, pro Franco entrar em contato com Charles de Gaulle e falar assim: aí Charles de Gaulle, é o seguinte, o ETA está se intensificando, está ficando forte, o Che Guevara está por aqui, está por aí, né? Eu não posso passar para o seu lado e você também não pode passar para o meu lado. Mas nós dois compartilhamos do País Basco. Então, meio que eles poderiam sim acabar montando uma espécie de cerco. Provavelmente eles iriam agir diferente, né? A França poderia tentar um modo mais, não vou dizer um modo mais burocrático, mas talvez um método não tão violento, né? As campanhas francesas poderiam incentivar deserções, poderiam incentivar anistia, né? Poderia incentivar também até mesmo diminuir a pena caso, né, fossem entregando ali as pessoas. Mas lógico que para eles pegarem o pessoal do ETA, eles iam ter que sim usar um pouco da força. Talvez o Franco poderia acabar usando um pouco mais da força excessiva, né? Fazendo prisões, pegando civis, tentando, né, interrogar e arrancar informações de um modo um pouco mais brutal, né? Justamente para tentar chegar no Che Guevara. Então, com isso, eles basicamente, né, o Che Guevara poderia acabar sendo alertado, mas aí então ele ficaria por conta própria, né, porque ele estava sob cerco e não teria como ele sair em um navio ali pelo País Basco, né? Então ele estaria ferrado. As pessoas já estariam sabendo aí, né, da presença dele no País Basco, então seria só uma questão de tempo. Bem, já nos anos de 1969, né, a Espanha e a França eles acabam meio que invadindo aí basicamente o País Basco, né, intensificando os ataques, né? A Espanha basicamente poderia meio que a Espanha ia num modo mais truculento, a França ia tentar comprar informação, tentar negociar, tentar mandar espião, fazer um modo mais stealth, digamos assim, né? Então o lado espanhol provavelmente ia ter mais pancadaria, já o lado francês poderia
meio que tentar meio que criar uma ruptura, né? E isso ia dificultar, porque enquanto o lado espanhol fortalecia, né, basicamente ele ia estar com o civil, então eu vou revidar, o lado francês ia tentar fragmentar a organização, né? Pô, o cara vendeu ali, né? Vendeu a gente, traiu a gente. Vamos dar cabo dele? Então vamos dar cabo dele, então. É isso, fechou. Então, meio que poderia desnivelar ali, né, a comunicação entre o entre o basco espanhol e o basco francês. Mas aí a questão é que, vamos supor que em 1970, né, o Che Guevara ele decide entrar na luta mesmo, entrar na luta armada ali contra a Falange, né, e ele acaba sendo pego, né, toma alguns tiros na perna, vamos supor, né, e o pessoal do ETA acaba correndo, os que não correm acaba sendo empacotado, então Che Guevara ele é pego vivo. Com isso ia ter uma repercussão diplomática bem tensa, né? Por quê? Primeiro, como que o Che Guevara se infiltrou ali a ponto de ser pego ali no País Basco, né? Pela França e pela Espanha. Segundo, Fidel, ele estaria envolvido? Será que o Fidel ele iria negar em público que ele não apoiava essa ação do Che Guevara e, né, meio que romper o comunismo ou o socialismo latino, né? Ou então ele iria admitir, né, que estava ali com o Che Guevara e ao mesmo tempo meio que indiretamente ele estaria admitindo que estaria sustentando um grupo considerado terrorista, né? O que poderia gerar uma pressão dos Estados Unidos e até mesmo a própria União Soviética poderia cair fora, né? Tipo, pô, a gente não sustenta terrorista, a gente está aqui pela causa, não pelo derramamento de sangue sem motivo. E até mesmo os próprios zapatistas, né, que já tinham uma desavença com o ETA, né, podia observar isso e pensar, vixe, ferrou agora, hein? Então meio que ia dar um puta problema, com todo, né, ia dar um problema tão burocrático, principalmente na esfera ideológica da esquerda, né, porque ninguém ia saber o que fazer, né, tipo, o Fidel ia admitir ou ia negar, a União Soviética iria, tipo, ver se o Fidel ia trair o amigo ou se ele iria se manter firme aí apoiando a causa, né? Então o negócio ia ficar feio, né? Mas a questão é que o Che Guevara provavelmente sim iria de base na mão da Falange. Antes do Franco morrer, provavelmente ele ia guardar a cabeça do Che Guevara como troféu, né? Simbolicamente falando. Então, a partir desse momento, o Che Guevara meio que iria virar um martírio, né? Um martírio tanto no País Basco, né, quanto no comunismo, na esquerda espanhola e até mesmo na esquerda portuguesa. Como ele não foi pego na Bolívia, bem, ele não seria uma ameaça para nós, né? Então, provavelmente não existiriam rostos aí de Che Guevara pela América do Sul ou pela América Latina de um modo geral, né? E outros latino-americanos que na vida real se sentiram inspirados pelo Che Guevara, provavelmente eles não teriam, né, essa figura aí. Então o comunismo aqui na América do Sul e na América Latina talvez não teria tanta força, né? Mas na Europa, principalmente na questão da Portugal, Espanha e França, aí sim, né, que o Che Guevara poderia ser um martírio. E bem, né, aí que o ETA poderia meio que basicamente entrar em um modo parafuso, né? Isso nós já estamos falando aí de 1971, 1972. O porquê? Bem, isso se deve pelo fato, né, de que novos Che Guevaras poderiam ser criados. Então a Espanha ia ver um modo aí de evitar que novos Che Guevaras surgissem. E a França a mesma coisa. E a Inglaterra na Irlanda a mesma coisa, né? Então os combates a esses grupos iriam se intensificar, né? Apesar que a França também teria a Córcega, né? Isso me deu uma teoria. E se o Che Guevara tivesse treinado o FLNC, interessante, né? Apesar que seria mais difícil, né? Então, enfim, né? Então, com isso, meio que a Falange até mesmo poderia durar um pouco mais, né?
na desculpa de combater o terrorismo, né, intensificar os ataques. Mas a cada ataque intensificado, o ETA poderia acabar reagindo com mais força, né, e poderia escalonando aí o conflito até basicamente virar uma guerra total e eles irem por tudo ou nada. Mas isso poderia acabar gerando uma repercussão negativa dentro da Espanha, né, o que poderia acabar também, ironicamente, acelerando a queda da Falange. Mas enfim, né, o que poderia acontecer depois seria a Espanha, né, já assim a Falange em 1976, vamos supor que ela tenha durado mais um micro período de tempo aí. A partir desse momento, né, tanto a Madrid quanto Paris, aí sim entrasse numa sintonia, numa coordenação, né, de negociar com o ETA, não negociar basicamente pagar para não cometer atentado, mas tipo pegar os prisioneiros, fazer uma delação premiada, incentivar a deserção, incentivar a anistia, né, acabar fazendo ataques cruciais e pontuais aos líderes, à figura-chave, né, ou então até mesmo prender essas figuras e fazer com que essas figuras peçam para que o pessoal acabe desertando, né? Enfim, mas eu não acho que isso seria o final do ETA. Eu acho que o ETA poderia acabar se fragmentando, né, em um ETA político, um ETA armado, né, um ETA ideológico, não que o ETA normal não seja, né, mas o que eu digo aqui poderia ter um ETA mais burocrático, da gravata, do terno, né, da finura, da burocracia. Um ETA que basicamente, né, iria ser de fato um grupo mais exaltado, mais terrorista, e um outro que seria algo mais ideológico, né, que provavelmente iria dialogar mais com o ETA da parte burocrática do que com o ETA da ação, né? Mas ainda assim, eventualmente, poderia meio que usar o ETA da ação para, né, ser o braço armado da causa. Então, né, o que poderia acontecer, meio que aqui nós teríamos alguns finais, tá? E eu não vou tipo colocar 2000 para cá, porque o ETA acabou em 2018, né? Então tá, os finais seriam: o ETA ele acaba se fragmentando tanto que ele acaba se dissolvendo, né? Os líderes se entregam, eles ficam na boa. O ETA poderia continuar existindo com mais força, né? Poderia ser basicamente uma Gaza, né? Tanto para a Espanha quanto para a França. O ETA poderia basicamente continuar existindo, né? Mas não numa luta armada, e sim num partido político. O ETA também, o outro final poderia ser que, né, novos martírios poderiam acontecer. Então, vendo uma fragilidade aí, né, da Espanha e da França, novos Che Guevaras poderiam acabar tentando surgir através aí do País Basco, através da causa do ETA. Então, meio que são esses 4 finais aí. Para vocês, qual seria um final canônico? O ETA se renderia, o ETA se dissiparia, fragmentaria tanto que acabaria se dissipando, o País Basco viraria uma Gaza na Espanha e na França, ou então novos Che Guevaras aí, novos revolucionários, levariam o ETA para frente, né? Mesmo que não necessariamente com o nome ETA, mas sim a causa basca, né? Então, novos grupos aí poderiam acabar surgindo, não necessariamente sendo uma Gaza, mas basicamente fazendo ataques mais pontuais, né? Então, meio que basicamente sendo um grupo mais clandestino, um grupo mais underground, assim. O qual vocês acham? Comentem aí, né? Eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar, mas por favor, só dê aqueles créditos. E comentem aí o que vocês acharam dessa teoria, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Comentem aí o que vocês acrescentariam, né, nos finais. Beleza? Não se esqueça, né, de curtir, compartilhar, se inscrever. Quem puder ver tanto os vídeos do card como da descrição, eu agradeço. Me sigam nas minhas redes sociais, vou estar deixando aqui. Quem puder me dar aquele apoio também, tamo junto. Beleza? Enfim,
Passa esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, com uma pessoa que se identifica. Enfim, falou e fui!